Bom dia a todas, todos e todos. Bom dia, Simone. Bom dia para o meu grupo de pesquisa. Nós vamos dar início, né? Começamos aqui a gravação da terceira edição do bloco de oficinas, Literaturas, Animação e Audiovisual, Ferramentas para Práticas Pedagógicas, Antirracistas, Inclusivas e Afetivas, né? São atividades que fazem parte do trabalho que eu, juntamente com a minha equipe, desenvolvo no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o NEAB-UERJ, em parceria com as professoras Simone Rico, Pamela Souza e Késia Lopes, que estarão oferecendo essas 4 oficinas, cujo título eu já li para vocês, né? É uma extensão de um projeto de pesquisa do qual nós estamos integradas, nós do NEAB, Relações étnico-raciais e práticas antirracistas em instituições educacionais, perspectivas sobre a formação de professoras e professores, o qual propõe identificar e analisar que percepções e apropriações estudantes de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em pedagogia, mas também em cursos como ciências sociais, psicologia, saúde, né? E também estudantes do magistério normalistas, né, constroem acerca das relações étnico-raciais no Brasil e, em particular, como lidam com racismo, preconceito e discriminação étnico-raciais no ambiente educacional. Tá? Nos encontros serão partilhados conhecimentos sobre literatura negro-brasileira, no caso, hoje, né, com a professora Simone Rico, mas também animação digital com a professora Pamela e criação audiovisual com a professora Késia. O trabalho é enfatizar a importância da afrovisualidade como possibilidade de releituras e leituras críticas importantes para promover o enfrentamento do racismo e fortalecer afetos por ele minados. Esse conceito de afrovisualidade é um conceito criado pela professora doutora Janaína Damasceno, é uma das proposições teóricas elaboradas por intelectuais negras que atuam no recuperar, compartilhar e gerar epistemologias fundamentadas nas memórias, saberes e práticas que sustentam diferentes tecnologias implicadas com a resistência de povos negros ao extermínio imposto ao longo da história. Então, hoje temos conosco a professora Simone Rico, que é mestra em letras na área de literaturas africanas de língua portuguesa, pela UF, é professora da SME, da Secretaria Municipal de Educação, no ensino superior oferece disciplinas para a formação de especialistas na pós-graduação em literatura infanto-juvenil, pela UF, e pós-graduação em História da África e Diáspora Atlântica, IPN e Unice, né? E realiza também rodas de leitura, oficinas de criação literária e oficinas que colaboram com a formação continuada de docentes, né? Então, quero dar as boas-vindas à professora e que a gente tenha aí um momento agradável e de muita aprendizagem, como a gente vem tendo desde que a gente começou. Obrigada, Sônia. Minha saudação para toda a equipe do projeto, que está aqui mais uma vez. Obrigada por disponibilizarem, por abrirem, né, espaço nas agendas de vocês para que essa aprendizagem aconteça e venha complementar aquilo que é a proposta da oficina. As práticas de vocês, estejam vocês onde estiverem, num consultório, numa sala de aula e em casa, né, no convívio com os seus, porque um grande erro nosso é acreditar que a educação é algo que acontece apenas nas instituições de ensino. A gente se educa e se reeduca o tempo inteiro. Então, que bom que vocês se disponibilizaram para estarem aqui. Nessa nossa oficina, em que a gente vai abordar as literaturas, a gente vai trazer uma abordagem que abre o nosso olhar para essa diversidade de construções culturais, étnicas, que a gente precisa aprender, para trazer para as nossas práticas, para que a gente seja
inclusivo. Referências literárias, proposições teóricas, algumas introduções para abrir, para sensibilizar vocês para todo um universo que alguns de vocês já vêm trilhando. Dito tudo isso, eu vou começar aqui a passar a nossa apresentação. Como abertura de caminhos, eu trouxe para a gente uma imagem muito bonita, né, que está no livro Ubuntu, que tem o trabalho gráfico do Senegambia, né, que é importante também que a gente dialogue com os artistas visuais. A gente está falando de afrovisualidade e a gente está falando também que existem na nossa vida social, na escola e fora dela, pessoas que não têm o acesso à leitura, né? Não têm o letramento para fazer uma leitura do texto escrito, mas podem ler na imagem, né? Por várias questões. Por uma questão de escolarização ou por uma questão mesmo de condições cognitivas para desenvolver esse letramento que leva até a leitura de um texto escrito. Então, literaturas diversas para práticas pedagógicas, antirracistas, inclusivas e afetivas, que a gente se deixa afetar por todas essas possibilidades de envolver e incluir pessoas numa construção de sociedade que seja mais agradável e mais justa para todos, né? Porque quando a gente vê a justiça acontecendo, a gente se sente também recompensado por colaborar. E justiça é escola, comida, trabalho, né, para todos nós. Bom, a proposta, eu vou falar rapidamente dela. A Sônia já, porque no texto de apresentação a Sônia já trouxe algumas coisas que estão aqui, mas aqui eu reuni apontamentos teóricos, procurei privilegiar teóricos negros, né, que tenham esse olhar referenciado por outros saberes, né, por um conhecimento que vai além dos pesquisadores e teóricos eurocêntricos, né, voltados mais para aquele conhecimento canonizado. Hoje em dia, a gente está falando de teóricos que estão aí nos estudos culturais e na própria antropologia, na educação, e que já tem uma perspectiva decolonial, que significa que eles foram abandonando e foram fazendo uma contranarrativa e uma contra-abordagem teórica que põe em questão algumas afirmações, né, sustentadas pelas teorias hegemônicas, pelos teóricos hegemônicos. E aí a ideia aqui é fazer uma grande passagem, fazer um painel desses apontamentos que ajudam a gente a perceber o material que nós temos no campo das literaturas e as possibilidades que nós temos de trabalhar esse material e possibilidades também de fazer leitura de outros textos, outros filmes, outros livros que não foram criados com essa intenção de trabalhar as diferenças, as relações étnico-raciais, mas que nos permitem fazer deles instrumentos para esse trabalho. Então, tomando por base aí a ideia da visualidade da professora Janaína Damasceno, a gente traz aqui o tempo inteiro muitas referências visuais, algumas delas do Senegambia, as capas de livro. Eu tenho duas referências de vídeo do YouTube aqui, porque eu acho que é isso, né? A gente desfrutar também de todas as leituras que as tecnologias digitais, que as mídias digitais, que o audiovisual oferecem e que são muito valiosas, por exemplo, para uma pessoa que não tenha a visão, né? E que a gente, às vezes, também se vale muito delas para um momento em que a gente quer adquirir conhecimento, mas não necessariamente por esse instrumento validado como o mais adequado para adquirir conhecimento, que é o livro. Então, num primeiro momento aqui, uma primeira tela que eu trago para a gente, é uma tela que eu faço uma referência a Cristiane Sobral, usando uma frase dela, que é título de um poema, que é Escurecimentos Necessários, né?
para a gente pensar que a construção do racismo atual ela vem lá das teorias evolucionistas do século XIX, que elas acabaram a influenciar várias áreas do conhecimento, entre elas a biologia, as ciências e as ciências sociais. A medicina não está aqui, mas também foi fortemente influenciada por essas teorias. A ideia de igualdade entre os homens defrontava-se com a afirmação de uma hierarquia racial entre os homens, o chamado racismo científico. Esse texto é da professora Eliane Cavalheiro, é um texto de 2006, mas plenamente atual. E aí a gente voltou no tempo, né, para entender que o racismo vem de muito tempo atrás e tem uma sobrevida incrível, né, porque está aí dando provas para a gente de que permanece forte e vigoroso. E quem difundiu o racismo por todos os espaços foi esse fenômeno aí que a aula de história traz para a gente do colonialismo. E traz para a gente, às vezes, saudando, né? Reverenciando aquele que trouxe o conhecimento, o saber, a civilização para espaços da América do Sul, para espaços do continente africano. Então, o colonialismo ele se apoiou muito no racismo, né, para que ele pudesse naturalizar o fato de escravizar o outro. E a literatura reforçou muito isso em muitas obras. Essa naturalização ela foi reforçada. Muitas obras literárias ajudaram as pessoas a ver como natural essa postura de escravização, de exploração e de desumanização do outro. Então, a gente abre o nosso olhar para isso e a gente vai lá com aquela leitura crítica, né, que nosso querido Paulo Freire estimula na gente o tempo inteiro, o Bell Hooks está com ele também estimulando, e a gente vai intensificando esse nosso ataque a todos os tipos de colonialidade que permanecem, porque nós, historicamente, saímos do momento em que é permitido que um país colonize o outro, mas nós ainda estamos no momento em que as mentes continuam agindo a partir do olhar do colonizador e tentando colonizar, e dentro de outros espaços que não necessariamente as nações. Então, essa colonialidade ela foi para dentro das famílias, ela foi para o espaço institucional, essa forma de hierarquia, de dominação do outro, e também o racismo que está ligado a essa forma de dominação. Tudo isso tem reflexo, eu digo aqui na apresentação, na produção literária, escrita, mas tem reflexo também no nosso dia a dia, na nossa vida. Depois, eu falo aqui da resistência ao epistemicídio. Então, o epistemicídio é esse movimento de negligenciar saberes, visando o apagamento do saber de um povo, silenciar a diversidade de epistemes, né, de conhecimentos que são gerados dentro de determinados grupos, desprestigiados pelo poder hegemônico, em prol da validação de uma determinada episteme, que é esse saber aí europeu, que é valorizado como aquilo que todo mundo deve aprender para ser civilizado. São termos que a gente vai ouvir. Não que a gente não deva aprender, mas a gente pode, uma vez que aprende, inclusive questionar. E aí eu volto no Paulo Freire. Aprender para entender que alguns desses conhecimentos, alguns desses saberes, eles precisam ser minimizados para que a gente tenha mais condições de viver com intensidade e mais próximo daquilo que nos faz bem. E aí, a resistência dos povos originários e dos africanos escravizados ao colonialismo é constantemente apagada da história. E aí eu trouxe algumas considerações da Márcia Araújo, do Geraldo da Silva, no livro História da Educação do Negro e Outras Histórias, para a gente ver quanta coisa existe para a gente descobrir, conhecer, e aí a gente pode lembrar do samba da Mangueira. Tem sangue retinto, pisado, atrás do herói emoldurado, né? Por trás das grandes batalhas, das obras mais bonitas, tem ali vidas negras que não importaram e que foram dizimadas e que adoeceram em prol de tudo isso que ficou para a história como grandioso, como bonito, mas que não enxerga
a participação dessas pessoas. Então, esses dois autores dizem para a gente o seguinte: passando pelo plano da resistência cultural, assumiam fidelidade, então ele está falando dos africanos que para cá vieram, assumiam fidelidade às religiões africanas, aprendiam a ler, escrever e calcular. Prova desta resistência é a constatação histórica de um número considerável de pretos e pardos alfabetizados e multilingües, falando um idioma europeu do seu senhor estrangeiro, além do português, e uma ou mais línguas africanas, incluindo as línguas vernáculas. Então, ele está mostrando que entre os escravizados que estavam lá na escravizaura, como aquelas figuras que estavam ali beirando até a animalização, que estavam lá em outras obras mostrados na sua faceta mais distanciada do conhecimento, especialmente do letramento, da escrita, existiam aí essas figuras alfabetizadas e que eram multilingües e que tinham muitas vezes um conhecimento bem maior do que os portugueses que dominaram a cena histórica e conduziram o registro da história no primeiro momento. Escravos africanos, e aí eles ainda usam o termo escravos e não escravizados, podem ter sido alfabetizados em árabe. O mais revelador uso do árabe é mencionado por Mary Karash em A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, de 1808 a 1850, a respeito de uma queixa colonial de que negros minas da cidade do Rio de Janeiro se reuniam em associações secretas. Então, tem um livro chamado O Crime do Cais do Valongo, da Eliana Alves Cruz, que traz isso para a gente. Então, a literatura também ajuda a penetrar nessas vielas históricas aí que a gente não acessou na escola. E se correspondiam em escritos cifrados com os Minas da Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Após intensas buscas policiais, são descobertos uma infinidade de papéis e livros manuscritos em caracteres desconhecidos, posteriormente declarados como orações do Corão, em árabe espúrio. Concluiu a autora que, ao contrário dos estereótipos a respeito da ignorância do negro escravo ou liberto, existia um pequeno grupo alfabetizado e letrado que possuía um grau de aprendizado talvez superior ao de seus senhores. Foi o que eu disse lá, muitas vezes sabendo mais do que o português, só não dominava aquela língua que era a língua europeia. E aí, pensando em tudo isso, né, nesses saberes que foram apagados e nas possibilidades de usufruir do conhecimento para retomar, né, para voltar ao passado e resgatar coisas que ficaram para trás, eu trago uma primeira obra literária aqui que está também nas salas de leitura e que vale a pena passar por lá para conferir, nas salas de leitura do município, que é da Sônia Rosa, e que eu denominei aqui, intitulei aqui esse momento como Retomando a Palavra, Contar Histórias Plurais. É uma obra que possibilita muitas práticas e exemplifica muito bem essa literatura que a Sônia Rosa vem criando, uma referência literária, então, para nós. E aí, o que a Sônia Rosa fez tem tudo a ver com essa tela aqui, que eu chamei de Ler, Contar, Escrever, Afetar Histórias. Narrativas, contranarrativas, diversas, para reencantar o imaginário e o cotidiano. E aí, quando eu falei, verbalizei a ideia de voltar na história para pegar um fato que ficou para trás e recontar. E eu estou fazendo uma referência ao Sankofa, que é um dos caracteres, né, um dos símbolos criados pela cultura Xante, que estão aparecendo aqui na tela para vocês, que eu tenho visto tatuado na pele de muitas pessoas, que eu espero que levem não só como imagem, mas levem como missão, né, cumprir aí o que foi proposto por esses símbolos da cultura Axante, lá da região de Gana, da Costa do Marfim, é uma criação do povo Akan, então é uma forma também de conhecimento não apenas oralizado, mas a partir da imagem. Então, uma afrovisualidade também, é algo visual, uma forma de comunicação visual. E que chegou aqui para nós a partir, pelo menos a primeira vez que eu ouvi falar, foi pelo Abdias do Nascimento,
que não está mais entre nós, mas lá no portal do ipafro.org.br vocês podem acessar toda a coleção dos adinkras, dos significados, e esse que parece com uma figura que vocês vão ver aí em alguns cursos universitários, né? Quando forem estudar Walter Benjamin, quando ele está dialogando com Paul Klee, essa figura aqui embaixo, né? Voltada parece um patinho olhando para trás, é a figura do Sankofa, e ela aparece também de uma outra forma, né? Aqui em cima. Que é uma forma que está muito presente em algumas grades aqui da cidade do Rio de Janeiro. Você vai encontrar algumas grades feitas assim, a gente, estudando, vai saber que a gente tinha aí muitos escravizados que vieram para cá, que eram ferreiros, né, que trabalhavam ferro. Então, tem muita trama histórica nisso. E aí, o Sankofa, a palavra, é formada por 3 ideias. San, que é voltar, retornar, Ko, que é ir, e Fa, que significa olhar, buscar, pegar. Então, Sankofa é isso, voltar, mirar naquilo, né, olhar aquilo, se direcionar para aquilo e pegar e trazer de alguma forma. Então, a Sônia trouxe em forma de texto literário. Algumas pessoas podem trazer em forma de filme, em forma de música. O símbolo é associado a um provérbio maior que diz si wo wer fina wo sankofa ayenki. E não considerem a pronúncia porque isso aqui é uma suposição. Que traduzido significa: não é errado voltar atrás pelo que esqueceste. Uma interpretação possível seria voltar ao passado para ressignificar o presente. E aí eu falei da Sônia Rosa, né, como ela fez esse movimento, e vou trazer uma outra autora que também tem feito esse movimento com muita potência, que eu digo aqui, erguendo sua voz e potência teórica, Kiyuzan de Oliveira reflete sobre seu fazer de autora negra, considerando ser uma, né, pedagogia afro-referenciada, a qual sempre chamei de pedagogia da ancestralidade, discutindo questões focadas nos direitos humanos e pautando uma relação horizontal com meus estudantes, focando no amor. Então, é essa a proposta, né? É o amor da ancestralidade, é o amor de Paulo Freire, é o amor de Bell Hooks, é o amor que a gente procura e quer ter o compromisso de fazer sobreviver, apesar do cotidiano rude que está sendo colocado principalmente para os professores. E aí, na próxima tela, a gente vai voltar ao momento anterior, lá na década de 50, ainda sem a presença dessas duas autoras e sem a presença de tantos outros, para a gente pensar como é que a personagem negra começou a circular aí em várias histórias que foram difundidas de uma forma mais massificada. Então, eu estou falando daquela literatura que trazia também o elemento imagético, né? Que são as histórias em quadrinhos, né? E que circulavam, passavam pelo olhar de pessoas que não conseguiam, que não eram alfabetizadas, não conseguiam ler as palavras, mas liam as imagens. E o que elas liam nessas imagens, muitas vezes eram caricaturas grotescas, figuras que provocavam o riso, a graça. Então, essa imagem do negro, ela entra lá na década de 50, nessa produção textual mais massificada, muito marcada pelo estereótipo, né? Um estereótipo que busca ser engraçado, que busca fazer rir, e faz isso reforçando a ideia de que toda a população negra é assim. Então, na década de 50, a gente tem lá em cima na figura, o talento do Juquinha e a ignorância do Gibi. O Gibi é quem? O personagem negro. Ele que é o ignorante. E a revista Tico Tico, né, que surgiu na década de 1915, lá no início do século XX, ela trouxe as aventuras do Chiquinho, né? Que ele foi inspirado no criado que trabalhava na casa do autor das histórias, Luiz Loureiro. Benjamin
sempre estava fazendo travessuras e tentando convencer Chiquinho a participar delas. Então, para a gente perceber que a produção literária, cultural, ela está diretamente, estritamente ligada com questões que abalam as relações étnico-raciais ou que moldaram as relações entre pessoas diferentes de uma forma que naturalizou muita coisa que a gente já pode abolir porque não é saudável. Na década de 60, a gente vai perceber um despertar aí, né? Peraí, mas não dá para ser exatamente assim, né? A gente vai tendo mais um ingresso maior de pessoas negras nos espaços de educação. Nos Estados Unidos, né? Você já vai contar com pessoas que conseguiram, por conta dos movimentos de movimentos negros, né, norte-americanos, na luta por direitos civis, a gente vai conseguir aquelas primeiras pessoas que entraram nos espaços formais de educação, e não elas entraram lá e por isso elas tiveram condições. Elas, muitas vezes, até não deixaram de lado todos os outros saberes que elas tinham e conseguiram estar ali para entrar num universo que não era mais o da exclusão. Então, elas tinham aquele saber que elas traziam de casa e mais aquele outro que as outras pessoas na sociedade desfrutavam daquele saber, né? Então, a cultura, né, norte-americana começou a produzir algumas considerações críticas bem interessantes e toda uma geração de pensadores, né, que foram influenciando movimentos, os próprios Panteras Negras, né, que deixaram uma história aí bonita para a gente, a própria Angela Davis, que está por aí, e vários outros pensadores que fazem parte desse movimento de despertar, que já tinha sido iniciado antes. A gente tem lá atrás o Harlem Renaissance, que trouxe toda uma safra de escritores também, que ajudou muito praticamente, né, escrevendo coisas, questionando posturas, ocupando lugares que não tinham sido ocupados antes. E eu trouxe aqui um trecho do Stuart Hall, que é um dos principais autores aí dos estudos culturais da escola norte-americana e que trabalha muito a questão das identidades, né? Pensar as identidades e até as identidades, porque cada um de nós tem várias. E um trechinho, né, que ajuda a gente a pensar como a literatura e a cultura afro-brasileira, elas vêm no exercício de ressignificar a palavra e pela palavra, pela literatura e pela música também. O Stuart Hall diz o seguinte: na linguagem, fazemos uso de signos e símbolos, sejam eles sonoros, escritos, imagens eletrônicas, notas musicais e até objetos. A gente faz uso de tudo isso para significar ou representar para outros indivíduos nossos conceitos, ideias e sentimentos. A linguagem é um dos meios através do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura. A representação pela linguagem é, portanto, essencial aos processos pelos quais os significados são produzidos. Mas é isso, a importância da linguagem, e aí eu falo de uma década do despertar, que é a década de 60, que muitas pessoas estão produzindo elementos culturais e textos teóricos que estão nutrindo a gente até hoje, que estão despertando cada um de vocês e vem me despertando até hoje. E aí, por conta de toda essa efervescência, de todo esse despertar, foram surgindo algumas mudanças legais, né? Algumas leis que tiveram impacto bem direto na produção, especialmente de livros, né? Mudanças nos livros, no protagonismo, na linguagem e no imaginário. As principais, né, mudanças, os principais marcos legais. A Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira.
a Lei 11.645/08, né? Então, esse barra é o ano que a lei foi criada. A 11.645 foi criada em 2008 e ela complementa a 2003, acrescentando a importância também do estudo dos povos originários brasileiros, né? Dos indígenas. E outra lei também que ainda circula pouco, porque a gente foi levado a achar por vários fatores, né? Que ela é só para especialistas, quando não é, ela é para a sociedade toda. A Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Depois, na outra tela, a gente já deu um saltão, né? A gente veio aqui para o século XXI para a gente pensar o saber como estratégia de poder. E aí a gente já vai entrar mais aqui no material literário, né? Vai enfocar mais o material literário, pensando os autores e autoras de histórias plurais, né? Lá do século XX, a gente começa no século XX e lá no meio talvez apareça alguma outra coisa que não seja do século XX. Então, a gente vai estar sempre pensando nos encantos, nos afetos, nas infâncias, nos protagonistas. Aqui eu usei um recurso que vocês já devem conhecer, que é a nuvem de palavras. Então, destaquei aqui infâncias, apareceu afetos, os protagonistas são muito importantes, a visibilidade que essas obras propõem, que elas concretizam, né? Então, a gente vai ver sobre tudo isso agora. Marcos literários da autoria e protagonismo femininos. Duas obras, que é A Cura da Terra, da Eliane Potiguara, e O Betina, da Nilma Lino Gomes, né? São duas referências também. A Eliane Potiguara, ela é uma autora de povos, vinda de povos originários, né, indígena, e está aí na produção literária já há bastante tempo. Por um tempo esteve um pouco sozinha nessa produção, e hoje a gente já tem uma enormidade de mulheres, principalmente mulheres, mas homens também, alguns vão aparecer aqui, que estão produzindo textos literários que surgem a partir desse olhar de quem faz parte aí dessa população oriunda, né, de povos originários, descendentes de povos originários, ou mesmo que são partes desses povos que ainda estão em resistência, felizmente, esse ainda, né, lamentando muito ainda, alguns dentro de territórios mais isolados e resistindo, outros na cidade, entre nós, mas trazendo um outro tipo de resistência, que é a partir da reverência aos saberes e às culturas tradicionais, né, de povos tradicionais aqui, povos originários brasileiros. E no Betina, a gente tem a protagonista, que é a própria Betina, então uma protagonista, uma menina bem diferente daqueles traços lá do personagem do gibi, né? Que eu coloquei aqui, né? Que vai aquele beiço de nego, né? Aquele cabelinho carapinha de nego. Não que esses traços não sejam característicos, mas a forma como eles eram mostrados era para provocar não a admiração, mas para provocar o riso. Aqui em Betina, a corporeidade vai estar aqui presente nessa história, né? E é muito bacana porque você só vai ver o rosto da Betina no final do livro. Você vai vendo o corpo dela, o cabelo dela, né? E o rosto, a expressão do rosto dela vai aparecer só no final. E um pequeno resuminho, né, de Betina diz assim: a lição do penteado. Betina aprendeu com a sua avó. A avó dela, por sua vez, aprendeu com a sua mãe, que aprendeu com outra mãe que tinha aprendido com uma tia. Só que Betina foi além e espalhou a lição para filhas e filhos, mães e avós que não eram os dela. Ela decidiu abrir um salão de beleza diferente e passou a ser reconhecida pelo país. E o livro da Eliane Potiguara, que é o A Cura da Terra, é um livro de diversidade, né? É uma menina que não é
São duas crianças que não são indígenas, mas que vão passar as férias lá nesse espaço, nesse território que é um território de um povo originário que ocupa aquele espaço. Então, aqui a Eliane Potiguara vai apresentar a Moína, né, que é uma menina muito curiosa, de origem indígena, é uma menina que tem um nome indígena, mas que não é indígena, que adora se aconchegar nos braços da avó para ouvir histórias. Quer dizer, não é que ela não seja indígena, e aí tem muito a ver com a autodeclaração, mas ela não vive ali, ela já saiu, a família saiu dali, né? Os avós dela estão ali, a mãe dela foi criada ali, mas a menina não vive mais ali. Então é um pouco sankofa também, né? É um voltar para aquele espaço de onde a família já saiu. E aí eu sigo com um resumo que diz aqui: mais uma história em especial revelará à menina o sofrimento pelo qual seu povo passou, as descobertas e a sabedoria de seus ancestrais, e também como conseguiram a cura de um de seus bens mais preciosos, a terra. Aí aqui, né, eu falei de dois protagonismos femininos que inseriram aí uma diversidade de protagonismos, né? E trouxe aqui uma tela que traz uma outra diversidade de protagonismo voltada para a inclusão das pessoas com deficiência. A inclusão abordada sem romantização, que é o livro A Vida com Logan, do Flávio Soares, né? E aí o desafio que está posto para a gente cada vez mais de educar para a inclusão, de eliminar o capacitismo. É um menino com síndrome de Down. E aí o resumozinho aqui diz assim: mesmo com tanto carinho e nobreza, crianças com deficiência acabam se deparando com um mundo que não é tão gentil com elas, especialmente quando menores. Mas no livro de Flávio Soares, ele conta a história do seu filho Logan com síndrome de Down, com um olhar mais delicado. Ele é focado em contar para os outros pais sobre a beleza que existe em enxergar o mundo com os olhos do pequeno. A obra mostra o dia a dia de Logan, desde a chegada na escola, a relação com os amigos, a preparação das atividades pela professora e a superação dos desafios diários que surgem. No final do livro, há também uma sequência de fotos do próprio Logan, para que o público possa conhecê-lo, para além das ilustrações e informações importantes sobre a síndrome de Down. Então, é um livro que tem uma narrativa literária, mas ele também é muito didático, porque ele ajuda a conhecer. Depois eu venho para uma outra narrativa aqui, né, que trabalha a ancestralidade. A gente viu lá na Betina aquele trabalho com a avó, né, que tem todos os saberes da avó. A Betina a avó está trançando o cabelo, e aqui a gente tem uma outra avó, né, que é a avó do Mandiza, que é esse livrinho aqui embaixo do Wagner Amaro, né, que é um dos editores lá da Malê, que lançou o primeiro livro infantil dele, e que é um livro que eu coloquei aqui, ó, Memórias das Lutas de Mulheres Negras. Então está falando de uma enormidade de avós que estão aí hoje, muitas delas muito atuantes, e que se parecem com essas figuras aqui da ilustração. Então, essa avó poderia ser Lélia Gonzalez, se aqui estivesse. Essa avó pode ser Conceição Evaristo, essa avó pode ser Jurema Werneck, pode ser tantas outras mulheres, ou ter um perfil parecido com tantas dessas mulheres que estão aí hoje ativas na luta e que foram responsáveis foram protagonistas daquele movimento de um despertar que eu falei lá da década de 60, que seguiu aqui no Brasil com muita força na década de 70. Então, é um livro que resgata essa memória dessas avós protagonistas de lutas pela conquista de direitos aqui no Brasil. E é um livro que combate o etarismo, que é esse preconceito contra as pessoas mais velhas, e que precisa ser combatido porque a gente tem hoje uma lei trabalhista que vai fazer com que as pessoas envelheçam e permaneçam, boa parte envelhecer no sentido sábio da palavra, e que permaneçam no trabalho não porque elas escolheram ficar, mas porque elas precisam ficar
porque vão ter um tempo maior para poder usufruir de uma renda, que é a aposentadoria, que seja resultante daquilo que ela já trabalhou. Então, a gente vai ter uma dificuldade maior das pessoas se aposentarem, até porque estão entrando no mercado de trabalho mais tarde, levam mais tempo estudando, e essas pessoas de cabecinha branca, elas vão estar nos espaços como trabalhadoras ativas, infelizmente, muitas vezes não porque elas querem, mas porque é necessário. E aí, naquele livro Ubuntu, né, que eu coloquei lá no começo, tem um texto muito bonito do Muniz Sodré, que ele está falando da questão indígena. Eu fiz um recorte e coloquei a imagem belíssima do Senegâmbia, que está lá, e aqui embaixo eu coloquei um trechinho de uma entrevista do Daniel Munduruku. Então, eu trouxe o Muniz Sodré, um homem negro brasileiro, que está trazendo um questionamento sobre a questão indígena, e trouxe o Munduruku aqui embaixo, falando a partir do seu lugar de fala de pertencente aos povos originários. Então, o questionamento do Muniz Sodré não é especificamente sobre os indígenas, mas sobre o imaginário que a gente está tentando mudar e vem mudando, né? Depois eu trouxe aqui um diálogo com a Luana Genot, que é a diretora executiva lá do Sim à Igualdade Racial, né? Que é um projeto bem bacana, que vocês podem acessar aí online, que ela tem muitos vídeos, né? Então ela tem um conteúdo que é bom para a gente que tem um aluno que está no ensino médio e que é por exemplo, um aluno que não vê, né? Mas ele pode ouvir. É um aluno que está lá no Fundamental 2, mas está com um processo de aceleração, está com uma dificuldade de aprendizagem, e a gente quer trabalhar algum conceito, quer que ele entenda algum conceito que vai aparecer no material didático. Então, tem vídeos da Luana que a gente pode trocar pelo WhatsApp, a gente pode indicar a página dela, e para nós mesmos também, né? Ela tem atuado muito aí com esse movimento de circular diversos conhecimentos que têm a ver com a igualdade racial. E aí ela está falando de negros, vai falar de indígenas também, e vai falar desses marcos legais que eu coloquei aqui. Tudo isso a gente pode acessar pela página que eu coloquei aqui, simaigualdaderacial.com.br. Acredito que ela tenha também um Instagram, o Sim à Igualdade Racial, e dá para acessar todo esse conhecimento que vem surgindo de uma forma muito vigorosa e que a gente não consegue parar para fazer tantas leituras. E a Luana traz uma pergunta, alguns questionamentos aqui que eu recortei, especialmente essa. Como você tem se engajado na pauta antirracista? Porque uma palavra muda tudo, então eu coloco uma camiseta, somos todos antirracistas. Mas o que isso significa na minha prática, né? Como eu sou antirracista? Dizendo que sou? E aí a pergunta dela é essa, e ela diz: sabia que consumir obras de autores negros e indígenas é uma ação simples que contribui muito para a aceleração da igualdade racial? Afinal, além de adquirir consciência sobre diferentes narrativas, comprar essas obras também é, intencionalmente, uma forma de direcionar o dinheiro aos autores. Os livros são uma ótima ferramenta para os povos não indígenas conhecerem a cultura dos povos originários, pois eles têm a característica de transmitir suas tradições de forma oral e, ao colocarem esse conhecimento de forma escrita, possibilita o acesso para as demais culturas. E aqui eu trouxe uma outra pessoa que é importante nesse sentido, que é a Aline Rochedo Pachamama, que é uma autora de vinda dos povos originários, mas que estava aqui na cidade, até pouco tempo estava morando aqui em Bangu, né? Porque a família dela mora aqui, veio lá da Mantiqueira para cá, e agora recentemente a Aline
fundou um espaço lá, que é um espaço muito, muito bonitinho, né? Um espaço que comercializa os livros e alguns outros objetos, bonecas, né? Que ela tem feito, um trabalho bem bacana, e fundou a editora Pachamama, né? E ela apresenta aqui que é uma editora idealizada por mulheres originárias, indígenas, e alinhada com o ideário de leitura e escrita para todas e todos. A Pachamama Editora atua em parceria com autoras e autores. Priorizamos temáticas que contemplem as culturas originárias indígenas em livros bilíngues. Eu vou mostrar para vocês, eu estou com um aqui, e está chegando um nas escolas públicas também do município, está chegando aí uma quantidade de livros dela, que não é esse mesmo aqui, o Tainu. É um outro de poesias, que eu não estou lembrando o título agora. E aí, eu coloquei aqui na tela protagonismos, porque a gente falou, eu falei da Eliane, né? Que é um outro momento da autoria indígena, e estou falando da Aline Pachamama, que é doutora, né? Então, já é uma indígena que poderia ser a menina Moína. Daqui para diante a gente vai mesclar um pouquinho mais, vai trazer autores e autoras também, que vão entrar aqui nessas leituras da diferença, no Educar para a Inclusão. Então, a gente tem aqui 3 livros bem interessantes e dois bem recentes, né? Os dois das pontas, e aqui no centro a gente tem um que é mais antigo. Um deles fala sobre o vitiligo, que é A Menina Feita de Nuvens, da Tati Santos de Oliveira. O outro fala do albinismo, né, dos albinos, e remete também para o território africano, onde o albino tem toda uma construção simbólica em torno dele. Mas aqui no Brasil pode ajudar a introduzir um diálogo sobre a existência dos albinos, porque é isso, né, gente? Às vezes, quando chega um aluno na sala de aula, a criança nunca ouviu falar de pessoas albinas, e aí esse contato com a diferença pode provocar momentos de discriminação, momentos de falta de sensibilidade com relação a algumas questões que são próprias do albino. Então, aqui, e o último fala sobre uma menina refugiada, que é uma realidade que está presente aí para muitos contextos, especialmente aqui da Zona Oeste. Em alguns bairros aqui, a gente tem tido uma entrada maior de refugiados, e aí nem sempre as nossas crianças e as famílias em geral têm um conhecimento para lidar, e algumas lendas urbanas vão surgindo, dificultando especialmente a vida desse refugiado africano. E aí, então, essas 3 obras, elas são bem preciosas para se tratar, para se lidar com essas diferenças que têm aparecido cada vez mais nas nossas escolas. Aí, o primeiro livro, a Maria Luísa é uma menina com poderes especiais. Ela é feita de nuvens. Em linguagem figurada, a autora trata com sensibilidade e poesia sobre o vitiligo, doença de pele que provoca a perda de pigmentação em várias partes do corpo. E aí a gente viu lá atrás que o livro do Logan, né, sobre síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, foi escrito pelo pai de um menino com síndrome de Down. E A Menina Feita de Nuvens foi escrito pela mãe de uma menina com vitiligo. Então, essa proximidade, né, com a criança e com aquilo que a criança vivencia tem motivado aí essa escrita de alguns pais, e isso colabora, isso tem um fator didático importante, porque
colabora com a nossa aprendizagem sobre esse pequeno menino, essa pequena menina que ainda não verbaliza da mesma forma que o autor do livro, pode ser o pai ou a mãe, consegue verbalizar para a gente perceber algumas situações que às vezes a gente é insensível a essas situações. Então, A Menina Feita de Nuvens é um bom é uma boa referência de leitura. E o Bino, o menino africano da cor do algodão, entra nesse universo, né, de um conjunto de tradições africanas, que entre elas tem a figura do albino, numa construção histórica que faz com que em alguns espaços ele, inclusive, seja alvo de violências, mas em outros espaços ele pode ser reverenciado. E a ideia é que essa leitura faça com que ele seja respeitado, né? O albino, não só o personagem, mas aqueles que possam aparecer no território da escola. E aí o resumo diz assim para a gente: gerações após gerações contam histórias de reis, rainhas e reinos esquecidos no velho continente africano. Esta história que você vai conhecer aconteceu no coração da África, numa planície muito escondida, onde as gazelas saltavam alegres. As girafas deslizavam elegante sua beleza entre as densas florestas do Zimbábue, num tempo em que se perdeu a memória. Então, ele leva o leitor, né, o pequeno leitor, para um espaço bem distante, para o território africano, para o contato aí com uma outra cultura, com outras culturas e com uma figura que está nessa outra cultura, mas que pode estar em qualquer lugar. Depois, aqui no cantinho, tem a Mersene, que é uma garotinha que teve que se separar de parte da família para fugir do triste conflito vivido na República Democrática do Congo, enquanto se adapta à nova vida no Brasil. Ela cria uma brincadeira para driblar a saudade. Então, a menina que abraça o vento, né, que foi recentemente lançado. Depois aqui todo um panteão aqui de obras para contar essas histórias diversas, para ressignificar, para protagonizar. E eu repeti aqui embaixo a Mersenne, mas numa versão que é em braille. Então tem a obra e tem o braille, uma adaptação, né? Trouxe os quadrinhos aqui do Maurício de Souza, Turma da Mônica, Viva as Diferenças. Trouxe uma biografia que é da Carolina, eu mencionei a da Conceição. Então, é uma forma de fazer com que a história da Conceição, a personagem histórica que ela representa, estimule outras meninas, e chegou na rede também. Alguns alunos receberam para levar para casa nas férias, foram títulos diversos, alguns receberam esse aqui. E às vezes o aluno levou para casa e o livro ficou esquecido, ninguém estimulou a ler. Então a gente pode perguntar também, se a gente é professor da rede, cadê o livro? Pode sugerir que traga o livro para fazer uma atividade, para mediar uma leitura, que às vezes depois dessa leitura mediada o livro vai ser visto de uma outra forma. Foi o que eu falei aqui do episódio do livro da Conceição. E aqui uma publicação sobre o lado engraçado do autismo, do Rodrigo Tramonte, e aí ele é um autor também que é autista, escrevendo sobre, e a gente vai encontrar pais e mães de autistas escrevendo sobre, porque essa coisa do engraçado é muito delicado, né? Para a gente assumir esse lugar de fazer graça com aquilo que a gente não domina bem, não entende bem. Então, é uma coisa que eu sempre coloquei aqui para a gente pontuar, que graça é essa, como ela acontece. E lá em cima, né, o Hair Love, que estava disponível online, acho que ainda está, que é o filme, mas que também virou livro. O Sinto Que Sinto, que é o livro do Lázaro Ramos, também chegou para algumas escolas. E o Emicida, com a escuridão, né? Que é o segundo livrinho dele, e foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas, que é um livro também muito interessante de ser abordado pelo trabalho visual e pelo texto.
E aí eu venho já para o trabalho com os adolescentes, né, pensando a poesia. Então, aqui a gente tem a Maria Duda, que traz uma poesia que muito diferente daquele tom poético, né, dos saraus, encantadores, não, uma poesia contundente e que é a cara dos slams. O livro dela é Navio Negreiro, está aqui em cima, foi lançado pela Malê. Ela participa das batalhas de slam aqui no Rio de Janeiro, do slam das Minas, especialmente. E aqui a gente tem um navio negreiro do Castro Alves, que já é aquela outra figura do negro pensando muito seu sofrimento. Então, esse eu considero que é um poema de reparação, né? Um movimento de reparação é um movimento que existe no Brasil e essa reparação ela pode ser de forma legal, mas ela pode acontecer no dia a dia e é o que a gente está procurando fazer aqui com esse nosso percurso literário. Aqui eu volto na Kilzan, a imagem dela, e trago aqui uma releitura, que é o Pequeno Herê, que é uma releitura do Pequeno Príncipe, uma das, né? E a Princesa Obá, que é uma narrativa a partir da Princesa Obá, que está ligada à mitologia dos terreiros, né? Aos mitos que no terreiro alimentam o sagrado. E aí eu tenho aqui o Calu, que eu coloquei aqui prêmio Jabuti, mas na verdade é prêmio APCA, que foi um livro que recebeu o prêmio APCA, e a Cássia Vale lançou recentemente o Aziza, inclusive teve aqui numa escola aqui na favela do Sapo, em Camará, porque fez contato e disse que queria ir numa escola de comunidade, e aí foi comigo ali para dentro dos prédios habitacionais aqui de Senador Camará. É uma autora super parceira, e é nesse sentido que eu falo, que você não vai pegar um livro especialmente desse parceiro para sair fazendo divulgação dele na íntegra nas redes sociais, porque isso derruba a nossa parceria. Então, para a gente pensar a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, eu trouxe antes a Maria Duda para pensar que a gente também pode encantar essa sociedade com um pensamento crítico. É uma forma de encantamento também. E aí, a Kyu-san, ela traz uma reflexão teórica muito bacana, que está nesse artigo aqui, publicado na revista Crioula, que o link vai ficar aí para vocês. Ela diz assim: hoje, apesar de termos políticas públicas focadas no incentivo à leitura e literatura, ainda vivemos num país em que se dá valor aos livros e à resolução e à revolução que uma boa literatura é capaz de provocar. Literatura como ferramenta para fortalecer identidades, para combater as diversas discriminações, como alimento estratégico para corpo e alma. São políticas que efetivamente estão no papel, sem que, de fato, investimentos sejam feitos nessa área. As grandes ações se dão através de grupos privados, ONGs e institutos. Nas periferias, a literatura negro-brasileira tem revolucionado as vidas de seus habitantes. É revolucionário o trabalho que as bibliotecas comunitárias têm feito nas periferias do país e com mediadores de leituras voluntários. Na perspectiva de mudanças no território literário, com foco na temática racial, as mudanças dizem respeito à ampliação da consciência de que uma literatura negro-brasileira é capaz de fortalecer identidades de crianças, jovens e adultos negros, aumentar a autoestima e trazer à luz estratégias possíveis de serem aplicadas no cotidiano. É nessa perspectiva que a gente está pensando, e aqui o Sam está com a gente. Aqui eu repito a Sônia Rosa, alguns livros dela, e destaco o Menino Nito, que é um livro que traz um outro olhar para a masculinidade, questionando, há bastante tempo atrás, essa coisa de homem não chora, e chamando atenção para a importância do afeto na criação dos meninos, na sensibilidade do masculino, e a Sônia tem essa coisa de trazer personagens negros fugindo daquela situação de escassez. Então, ela vai trazer um menino que é criado com conforto, uma família negra que tem uma condição social digna, né? Que é aquilo que todos deveriam ter. Está distante do luxo, está próximo da dignidade. Aqui embaixo eu trouxe a Elaine Marcelino,
com o livro dela, As Coisas Simples da Vida, que também trabalha muito a questão do afeto mãe e filha, e um momento em que o livro foi trabalhado numa escola pública aqui da Zona Oeste. E aqui embaixo eu trago o Edu Ribeiro, que é um ilustrador, que a gente tem a Preta Ilustra, a gente tem vários nomes aí que estão colocando em imagens digitais algumas figuras que fazem parte da cultura popular e figuras negras, né? Estão colocando aí personagens negros com características próprias, mas sem aquela intenção de fazer rir, mas com a intenção de encantar pela beleza. Então, é uma forma de encantamento. Aqui eu apresento, para quem não conhece, a professora Leda Maria Martins, porque é uma professora que vai falar da performance, da importância da performance nas culturas negras, né? Da corporeidade negra, criando performance. No Congado, a professora Leda, ela participa do Congado, né? Não sei se ainda participa, mas participa com uma tradição de família, e ela fala que as artes deveriam fazer parte de todo e qualquer projeto de educação. As artes ajudam muito sempre, gente. Às vezes podem atrapalhar se tiver uma concepção atravessada e quiser empurrar um determinado formato artístico sem a devida construção e devida leitura crítica. Aí a gente tem aqui o poema de Gingar, que fala sobre capoeira, da Ana Carolina Lacorte, que estava anteontem, inclusive na jornada pedagógica da educação infantil da Rede Municipal de Educação. Eu posso compartilhar o link, ou se alguém aqui é professor, pode socializar o link, está disponível online a participação da Ana, falando sobre o livro dela, os livros dela, e sobre o trabalho dela com capoeira na educação infantil. O livro da Sônia Rosa, que é sobre o tambor de crioula, e o Otávio Júnior, com De Passinho em Passinho, que é definido aqui como um livro não apenas sobre uma dança, mas também sobre uma forma de expressão que transforma sonhos em movimentos. E aí tudo isso para a gente falar da retomada dos legados culturais africanos e afro-brasileiros. E com o passinho não é exatamente a retomada de um legado, mas é o registro da transformação desse atual, né, em uma manifestação cultural que está aí, século XX, século XXI, e está encantando cada vez mais jovens e está construindo um patrimônio, está somando ao patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. Depois eu trouxe aqui as Cheirinhas da Taió, estou avançando para a gente finalizar. Protagonizadas pela personagem Taió, que é da Kyuzan também, e aqui o companheiro, que é o Caio Odê, que vai trazer questionamentos sobre a dor, né, sobre o racismo vivenciado na escola. Então, a Taió pergunta: por que você voltou triste da escola, Caiodê? E ele disse: porque os meninos me xingaram dizendo que eu era preto, feio e fedido. E aí a Taió responde: mas você sabe que a sua cor é linda e que você é uma gracinha e que tem o cheiro de orvalho da mamãe, não sabe? Sei, mas por que na hora eu acredito e dói tanto? Ah, a mamãe diz que é porque a falta de educação das pessoas dói mais na gente do que nelas. O importante é se defender e manter a cabeça erguida. E a gente tem aqui o Angola Janga, que já é uma outra pegada, né, do Marcelo de Salete. Esse sim foi vencedor do Jabuti e é para adultos, né? Mas é uma estética, né, muito apaixonante e tem um conteúdo histórico que dá para a gente aprender muita coisa que ficou invisibilizada na nossa formação. Depois a gente tem aqui, pensando, né, os livros e o audiovisual, como os livros têm servido de matéria-prima para o audiovisual. A gente reverencia aqui o Sandro Lopes, que é o criador da série Nani e Nilo, que tem alguns episódios disponíveis online e virou também uma produção audiovisual. O legado do Sandro, que infelizmente foi aí uma das pessoas que a negligência, que o mau atendimento e a Covid, né, levaram. Aí eu trouxe aqui cena preta, corporeidade, musicalidade, afetividade, ludicidade. Eu trouxe aqui os Meus Cabelos de Baobá, que é por uma questão muito afetiva também, porque é um texto da Fernanda Dias, a partir de um argumento
que foi escrito por mim e que virou uma peça muito bonita, com direção da Vilma Mello, que foi a primeira atriz negra premiada com o Prêmio Shell, que é uma atriz carioca, professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, não sei se está licenciada, acredito que esteja, que por muito tempo nasceu, eu acho, aqui em Realengo, por muito tempo foi moradora de Realengo. Fernanda é do Centro de Teatro do Oprimido, é doutoranda aí na UERJ, e aqui a gente tem ao lado dela em cena, né, a Luísa Lourosa. Então essa peça é muito bonita, é uma menina que passa, inclusive, por alguns episódios de racismo na infância, depois passa por todo um ciclo de vivências até esse momento que é a cena final da peça, muito bonita, iluminada pelo Binho Schiffer, que também nos deixou, mas não foi a Covid, mas um iluminador teatral muito potente, e tem a cenografia do Cachalote Matos, que é um cenógrafo negro, um dos poucos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, pelo menos que eu conheça, e aqui dividindo a cena a gente tem a Fernanda e a Luísa Lourosa, que dividia a cena com ela. Aqui embaixo a gente tem um cartaz da Luísa Lourosa protagonizando o Preta de Ébano, que estreou recentemente, fez inclusive uma turnê pelas lonas culturais, esteve aqui na Lona Cultural de Bangu, e a Luísa é super talentosa, acho que ela já foi vencedora do Festival de Teatro Universitário, e está trazendo narrativas aí onde o protagonismo negro está em cena. Ela é filha do Sérgio Lourosa, que é cantor. Aqui em cima a gente tem a Verônica Bonfim, que é musicista e atriz também, cantora, né? Trabalhou no musical Elsa, e muito antes do musical Elsa, de tudo isso, ela escreveu o livro Aquile, a Menina e Seu Tambor, Aquile e Seu Tambor Falante, tem um subtítulo. E o livro virou uma peça, e a peça foi, inclusive, premiada o ano passado. Então, mulheres em cena aqui, né? Falei também de alguns homens, mas narrativas que saíram do livro para o palco, ou saíram assim de ideias que nós temos de como encantar, usando várias linguagens e a afrovisualidade. E aqui eu voltei lá no passado, né, dei uma sancofiada, peguei os Cadernos Negros para falar da geração de poesia, porque os Cadernos Negros são uma publicação que acontece anualmente, com a seleção de textos enviados por autores negros. Nos anos ímpares são os poemas, nos pares são os contos, e desde 78 até 2021, e se Deus quiser em 2022 também, vem sendo publicado. Eu consegui publicar, fui selecionada para essa edição 43, então tenho um carinho grande por ela e tenho um respeito por toda a trajetória do Cadernos Negros, porque ela motiva a escrita de várias pessoas que aí estão. E aqui trouxe um trecho do Islã da Resistência, uma imagem do Islã da Resistência, alguns textos aqui, e um texto teórico do Muniz Sodré, que veio costurando aqui a nossa apresentação com os textos lá do Ubuntu, porque quando eu fiz essa apresentação para o primeiro ciclo de oficina, esse livro assim foi muito, sabe, aquele livro de cabeceira, só que foi o livro de celular, porque eu recebi uma versão digital dele e eu fiquei lendo e fui vendo, nossa, tudo isso tem a ver com que eu quero compartilhar com as pessoas que vão participar, e que ótimo que esse livro está disponível em versão digital para a gente compartilhar. E aí o Muniz diz assim: sem o corpo, o racismo é inconcebível. O racismo precisa de um corpo para se alojar. E essa é uma visão de um colega nosso, um grande professor que nos convidou recentemente a Nova York, John Murundi, um congolês. Ele diz: o racismo se apoia numa versão da percepção e da interpretação do corpo humano. O racismo equipara a interpretação do corpo àquilo que o corpo é. Então, o corpo é uma coisa, mas você interpreta outra sobre ele.
e você diz que aquilo é o que você interpreta. É sempre uma interpretação do corpo que suporta o racismo. Então, é dessa interpretação do corpo que é a interpretação colonialista, narcisista, que reduplica a própria imagem do intérprete do espelho, que vem a aversão, a diferença cromática, a diferença de pigmentação. A Tatiana é um nome incontornável, a Pamela também vai falar muito dela, porque a Pamela gosta muito do trabalho dela, e ela diz o seguinte: quero dizer coisas. Ela diz o seguinte, eu coloquei eu quero dizer porque eu fiz um recorte. Coisas muito velhas, na verdade. Coisas que a gente trouxe de bem longe, do outro lado do oceano, e que tem a ver com uma lógica outra de vida, com um tempo outro de mundo, com uma relação diferente de comunidade, de laços de produção e transmissão de saber. Então, esse outro lado é, novamente, uma referência ao continente africano, que, lamentavelmente, na cabeça de algumas pessoas, ainda é um país. Então, a linguagem da Tatiana é toda cheia de invenções, de um mastigar a palavra, como a Conceição diz, quero mastigar a palavra, e ela traz a ideia de um queerlombo, né? A gente fala muito do aquilombamento, que é uma ideia do Abdias, da Beatriz Nascimento, da própria Lélia Gonzalez, e ela fala de um queerlombo, né? De todo esse movimento queer, né? Que redefine, reapresenta as sexualidades, e a Tatiana traz essa pegada da poesia preta LGBTQIA+, de denúncia da dor e também dos prazeres e do direito ao devaneio. E aí ela traz um texto aqui sobre a colonização em suas várias etapas ao longo dos séculos, desde o século XV, que tenha levado para o continente as LGBTQI-fobias, como as conhecemos. E ainda é colonial o esforço de cisgeneridade heterossexista de supremacia branca e capitalista na difusão, pela diáspora, de modelos binários dicotômicos de sexualidade polarizada e fundamentada em padrões de reprodução via discursos muitas vezes disfarçados de o modo africano de vida. Então, ela está questionando uma invenção aí de uma africanidade que ataca os movimentos LGBTQIs e as posturas, né, as existências LGBTQIs, como se houvesse um único modo africano de vida, e não centenas de línguas, povos, culturas, ideologias conflitantes, matrizes cosmológicas distintas, hábitos, fazeres, pensares. Afinal, a África não é um país, e tampouco um monolito cultural. E eu trouxe também a Lua Inzala para a gente falar de afrofuturismo, afirmando outro imaginário a partir do sujeito negro. Então, o afrofuturismo, como proposta estética, está muito presente na música, né? A gente tem ali muita coisa da Beyoncé, e aqui no Brasil, a Isa, um clipe recente dela, vocês devem saber o nome, acho que foi uma das últimas músicas lançadas aí por ela, tem muito essa estética afrofuturista, que o que seria isso, né? O afrofuturismo tem um toque de Sankofa, voltar para aquelas civilizações, para aqueles povos onde estavam reis e rainhas, e não no sentido de pensar o poder, mas de pensar esses corpos negros como donos de uma existência protagonista, de uma existência capaz de decidir, de legislar, de guiar a própria caminhada, como faziam, né, os reis e rainhas, com sabedoria e sem a tutela de outros, a partir de parâmetros muito, muito próprios e que não obedecem aos modelos eurocêntricos. E o afrofuturismo, então, entender que em algum momento essas civilizações, essas lideranças negras já ocuparam esse lugar, né, esse lugar de destaque, produziram tecnologias, produziram modos de relacionamento, construíram toda uma fortuna de saberes, todo um legado teórico,
aí tecnologias para produção do ferro, para a extração de minérios, está aí o próprio Chico Rei, né, que a gente falou aqui na literatura, e o afrofuturismo é muito reconhecer que tudo isso não está apenas no passado, que tudo isso se restabelece num futuro que está sendo construído no presente, quando você dá às pessoas a dimensão dessa potência que a comunidade negra tem. Então, a literatura negra, a literatura afrofuturista, ela e a música, a estética afrofuturista, que está na literatura, está na música, ela é o combustível para turbinar esse presente para que se chegue nesse futuro que reproduz um empoderamento estético também, político, que existiu em várias civilizações africanas no passado. Então, nesse sentido, eu acho que o afrofuturismo estimula a ciência e, quem sabe, a produção de mais cientistas entre os jovens negros e negras. E aí um bom exemplo disso está no Pantera Negra, né? Todo aquele universo que é colocado ali de um futuro com esses sujeitos negros já muito ligados a um crescimento, uma ocupação de espaço no cenário tecnológico. Depois a gente traz aqui uma tela que é bem especial para mim, que é a Conceição Evaristo aqui, para a gente pensar a literatura de autoria feminina negra no chão da escola, impactos e produções. Esse é o título de um artigo que foi feito pela professora Maria Bethânia Almeida Pereira e por mim. Aqui, Simone Ribeiro da Conceição é o meu nome de batismo, é o nome que eu assino nos artigos teóricos, é o nome que está lá na minha dissertação de mestrado. E a Maria Bethânia foi minha professora, inclusive na graduação, e me convidou a fazer o artigo, assim como vocês, né, recebem volta e meia convite da Sônia, por conta de um trabalho que ela vem desenvolvendo lá na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e por saber dessa experiência que eu falei sobre ela numa live, que é a experiência de produção de cartas por alunos a partir de todo um trabalho feito pela professora Luísa, lá de Cosmo, aqui de Cosmo, né, na Zona Oeste, com os alunos dela, e ela foi trabalhando escritoras negras e foi convidando pessoas para irem lá para falarem dessas escritoras e dos seus próprios trabalhos. E aí eu fui convidada para falar da Conceição, e esse livro aqui, História de Leves Enganos e Parecenças, é muito, afetivamente muito importante para mim, porque foi um livro que a Conceição me chamou para escrever ali a orelha, para me jogar nesse fogo aí editorial, que ela sempre incentiva a importância de publicar, de assumir esse lugar da autoria. Então, é um convite também que eu vou replicar hoje aqui para vocês. Sejamos mulheres negras, especialmente porque somos minoria nesse cenário editorial, historicamente falando, quando você pega lá a literatura canônica, embora a gente tenha uma tradição literária já negro-brasileira, que tem as mulheres aí com uma participação muito expressiva, muito numericamente e também do ponto de vista do conteúdo, né, da força das obras. Ou sejam mulheres também indígenas, mulheres brancas, que também, em relação aos homens brancos, estão em número menor, e especialmente sejamos nós educadoras, né? Essa mulher que é professora, que está lá no chão da escola, que está criando as suas práticas, quando ela escreve sobre elas, isso é algo também muito importante, porque ela tem uma propriedade, uma legitimidade muito grande para falar sobre esse espaço. Quando ela consegue trazer o suporte teórico e aliar a toda uma prática
ela reina nesse espaço, porque muitos teóricos se afastaram dele. Por necessidade, às vezes, porque a pesquisa chama e tal, mas muitas vezes é sim uma opção não estar ali. Então, quem está lá, quando consegue se munir dos dois elementos, da presença no espaço pedagógico, da ocupação de espaço na produção teórica, colabora muito com esse processo que a gente tem aí da busca de uma educação, especialmente a pública, de qualidade, antirracista e inclusiva. E aí esse trabalho foi feito na escola pública, as crianças escreveram cartas para a Conceição, eu falei sobre o livro, sobre o processo de autoria, né, a importância de escrever, inclusive da dificuldade, do quanto às vezes não é fácil, às vezes é mais fácil, às vezes não. E trabalhamos muito na pegada do encantamento. A gente viu um livro digital também, da Conceição, que é o Azize, que está disponível, vocês podem jogar na busca aí, também pelo aquele mesmo banco aí que eu falei, que patrocina um monte de coisas culturais e que cobra juros altíssimos. E a gente pensou em leitura e encantamento, e aí no artigo eu estou falando sobre essa experiência lá nessa escola. Então, aquela pessoa que se sentou para aprender, que foi se munindo de conhecimento, que aprendeu ouvindo uma determinada música, que aprendeu vendo um determinado filme, que aprendeu lendo um teórico, que aprendeu escutando o mais velho. Esse investimento na escuta que vocês estão fazendo hoje, esse estarem sentadas aí diante de uma conexão que está sabotando a gente de vez em quando, mas a gente está aqui resistindo. Isso é necessário, né? Isso é um movimento também de inclusão. Não se faz inclusão só com boa vontade. Não se melhora relações étnico-raciais apenas com pena do descendente de escravo. Tudo isso entre aspas, né? Que é o que algumas pessoas acham que pode ter. É necessário um movimento de conhecer todas essas histórias e além dessas histórias que atravessaram aqui. Só levanta para ensinar quem sentou para aprender. E a mesma coisa também com relação às escritas. Como a gente viu aqui, a Nilma Lino Gomes, a Sônia Rosa e tantas outras autoras, elas partiram para esse movimento de ensinar depois que elas passaram por vários espaços de aprendizagem. Mas algumas outras autoras até não fizeram um percurso escolarizado tão grande e nem por isso deixam de fazer uma escrita poderosa, como é o caso da Carolina Maria de Jesus. Aí, aqui, o que nós temos? Nós temos um PowerPoint, que é um arquivo que pode ser editado por vocês, e nesse arquivo eu convido vocês a estarem com a gente, com a equipe do projeto, a Sônia, a Larissa, as meninas que estão aqui frequentemente. Então, a partir da lista de presença dessa turma que está participando desse ciclo, eu pedi a Larissa que me enviasse a lista para que a gente preparasse esse material. E aí eu usei narrativas diversas que aparecem o tempo inteiro aqui na nossa conversa, e coloquei aqui, quem escuta um tanto, ao contar, aumenta um ponto. Diverso olhar. Que aí cada um de vocês, cada uma de vocês, vai ocupar essas páginas, colocando aqui uma narrativa e pensando em como essa narrativa ela pode alimentar a diversidade. Então, assim, estou sem ideia, não sei sobre o que escrever. Olhe outras narrativas que estão aí e pense o que está faltando, sobre o que a gente... Ih, já falou do albino, então não vou falar do albino. E já tem aqui um episódio de racismo, então vou procurar falar sobre outra coisa. Não que não se possa repetir, mas a gente procurando, exercitando, diversificar. E como é que eu vou escrever isso? Da forma que você achar melhor fazer essa escrita. Não tem formato. Pode ser um pequeno poema, pode ser uma cartinha, pode ser uma tirinha. O que a gente vai fazer é preencher essas páginas. Então, isso aqui é um embrião de um livro. Pode ser de um e-book, pode ser de um livro publicado, pode ficar apenas como nosso material,
mas esse material faz parte do nosso processo. Nas páginas que se seguem, cada autor ou autora acrescenta um ponto. Desse modo, surge uma sequência de episódios guiados pelo desejo de representar a diversidade e a perspectiva inclusiva. E aí as autoras, apresento a vocês, estão aí, Simone Rico, Gabriela de Souza, Gabriela Muniz, Júlia Cristina, Karina Ferreira, Larissa Gonçalves, Laura Magalhães, Renata Cristina, Soraya Antônia, Vânia Nogueira, Yasmin Amparo, Larissa Simeão, Sônia Santos e quem mais estiver aí e não estiver nomeado. A ideia é que todos escrevam. E quando a gente está falando de escrita, de narrativa, em uma frase a gente narra alguma coisa. Fulana penteou o cabelo, preparou o seu afro-puff, ela estava muito feliz. Você já está falando ali de uma outra estética, de um outro cabelo, você já está incluindo alguma diversidade aí nesse texto. Se você já fez, outras pessoas já fizeram, e você também quiser repetir uma abordagem parecida, também não há problema, porque elas nunca serão iguais. Bom, então vamos encerrando, né? Queria encerrar, agradecer a professora Simone. Deixa eu agradecer aqui, Sônia, falar que a Maeli mandou um relato aqui muito bonito, que ela disse que a mãe dela perdeu a visão com quase 70 anos de idade. Olha. E que eles sentiram muito na pele. Então, eu acho muito bonito, porque é isso, a gente pode estar em contato e lidando com isso o tempo inteiro e a gente precisa ter sensibilidade para perceber. Fiquei muito contente com o relato, Maeli. E aí dizer para vocês que eu colei aqui, vou colocar lá no link, um clipe muito lindo da Alia de Itamaracá, que teve aqui no Rio ontem, lá na Casa das Pretas, e que eu desejo que os sábados de vocês tenham o fluxo desse mar, dessa ciranda, e de todas as belezas que a gente puder desfrutar. Tá bom? Muitíssimo obrigada.